Oi pessoal, tudo bem? Bom, como combinado, né, eu vou fazer esse exercício. É um exercício resolvido, né, mas eu vou fazer ele passo a passo para a gente entender mesmo, né, as continhas que foram feitas, porque pode ficar alguma dúvida, né? Então, para entender direitinho as contas que foram feitas, eu vou fazer ele passo a passo aqui, né? Nesse vídeo, ele completinho de A até G, para respaldar vocês aí em alguma dúvida que vocês venham a ter na resolução dos exercícios dos propostos aí, tá bom? Então vamos lá. Bom pessoal, então esse exercício aqui, ele é um exercício resolvido, né? Ele está na página 6. Desculpa, está na página 96. Deixa eu confirmar aqui. Está na página 96. E ele é o exercício resolvido número... Oh, meu Deus do céu. Dislexia batendo. Ele é o exercício número 6, tá? Da página 96. Tá bom? Então, ó, o que ele fala aqui pra gente, né? Que um projétil, ele é lançado do solo. Então, ó, esse projétil aqui, ele foi lançado a partir do solo, daqui, tá? E ele tem uma velocidade de módulo 100 metros por segundo, numa direção que forma 53 graus com horizontal. Então esse projétil daqui, ele foi lançado com 53 graus de inclinação e ele tem um módulo de 100 metros por segundo, tá? Então ele fala aqui, né, que você tem que desprezar a resistência do ar, claro, né? E deu um módulo de aceleração da gravidade aqui de 100 metros por segundo ao quadrado. E também ele deu aqui que seno de 53 é 0,8 e cosseno de 53 graus é 0,6. Ok? Então, as informações que nós temos para resolver esse exercício são essas daqui. Ok? Eu gosto de desenhar a trajetória, né? A trajetória não, né? Mas como que o nosso projétil saiu do solo, para entender, né? Vocês lembram que a gente fez alguns exercícios em que o vetorzinho estava desse jeito? Então, o projétil saiu dessa maneira aqui do solo. É claro que ele vai fazer uma trajetória parabólica, né? Mas ele saiu desse jeito. Ele sai aqui e vai fazer isso aqui ao longo do movimento. Ok? Então eu gosto de marcar para a gente poder deixar mais claro e tudo mais. Então eu sugiro que vocês também façam o mesmo, tá? Então na letra A, ele pede para você o módulo dos componentes horizontal e vertical da nossa velocidade, ok? Então, módulo da componente horizontal e vertical, pessoal, nada mais é do que a Vx e a Vy dessa nossa velocidade, né? Então, ó, se eu tenho essa velocidade aqui, eu dou o nome dela sempre de V0, né? Que é a nossa velocidade inicial. Se eu tenho essa V0 aqui valendo 100, para eu encontrar a minha V0x e a minha V0y, eu tenho que usar das relações trigonométricas, ok? Para eu encontrar V0x, como ela está aqui na componente horizontal, eu tenho que usar do cosseno desse ângulo alfa aqui, vezes a velocidade que foi dada, que é o módulo da velocidade. E para eu achar V0y, como ela está na vertical, né, vejam aqui, eu vou ter que usar um seno desse ângulo θ aqui, que é de 53 graus, vezes a V0. Ok? Então, horizontal eu uso o cosseno, vertical o seno. Isso daqui, ó, o V0x, eu vou usar aqui cosseno, então vai ser 0,6 vezes 100. 0,6 que é cosseno de alfa, que é cosseno do ângulo,
e V0, que é o módulo da velocidade aqui. Isso daqui vai dar 60. Deixa eu colocar aqui assim, ó, 60 metros por segundo, claro, né? Que é a velocidade aqui. E aqui embaixo, nós temos seno vezes isso daqui, vai dar 0,8 vezes 100, 80 metros por segundo. Então a gente já tem aqui a letra A, as componentes V0x, que é igual a 60 metros por segundo, e V0y igual a 80 metros por segundo. Então a letra A aqui, pessoal, a gente já resolveu, tá? A gente conseguiu aí achar as componentes vertical e horizontal da nossa velocidade, ok? Então vamos para a letra B agora. Vocês vão perceber, pessoal, que sempre a próxima questão, né, vai sempre utilizar da resposta anterior. Então prestem atenção nisso, tá bom? Então, ó, na B, ele pede para você as funções da posição do projétil, tá? Então, se nós temos, ó, eu vou até desenhar aqui, ó, o projétil ele vai sair daqui, né, da onde ele saiu, beleza? Ele vai sair daqui e vai fazer esse movimento aqui até cair, beleza? Ele saiu com essa velocidade aqui e a gente, né, sabe que tem componentes na vertical e na horizontal, que é uma V0y e uma V0x, certo? Isso daqui, pessoal, vai acontecer ao longo de todo o movimento, como eu falei na teoria, né? Tá vendo? Ó? A gente sempre vai ter componentes x e y da nossa trajetória, tá? Da nossa velocidade, ok? Então, para a gente dar a nossa posição do projétil, a gente sempre vai ter que expressar x e y. A equação de posição em relação ao tempo, né, para a componente horizontal, é regida pelo MRU. Então aqui, ó, quando eu falo da posição em x, vai ser igual a x0 mais v0x vezes t. Vou colocar esse v aqui, diferente. Certo? Enquanto que no eixo y, né, então ó, eu tenho que me localizar aqui no eixo y e no eixo x, né, para dar a posição. Enquanto que no eixo y, a equação a gente bem sabe é v0y vezes t menos meio de g t ao quadrado. Ok? Então eu vou ter que achar os números que eu vou encaixar aqui para encontrar a equação, né, da posição em relação ao tempo para o eixo x e da posição em relação ao tempo para o eixo y. Então, olha só. Para o eixo x, nós vamos ter, ó, x igual a x0 mais v0x vezes t. O x0, o movimento começou do zero, porque ele veio do chão aqui, né, da origem e tudo mais. Então, isso daqui vai para zero. V0x a gente encontrou aqui em cima, ó, é 60. Então, isso daqui vai acabar ficando x é igual a 60t. Ok? Porque esse é o valor que a gente tem, ó, tá aqui em cima. Ok? Agora, para y, nós vamos ter y igual a y0 mais vyt menos meio de gt ao quadrado. Ok? Que é a equação que eu trouxe aqui em cima. Tá? Bom, o y0 também é zero. Então, esse daqui a gente elimina. O vy0, que é a velocidade da componente y aqui inicial, eu calculei aqui em cima também, que é 80. Tá? E o meu g, eu também sei, porque foi dado no exercício, que é 10. Então, ó, aqui vai ficar y igual, aqui é zero, não preciso colocar, 80, que foi o que eu calculei aqui em cima, certo?
vezes t, que vem da equação, menos o g é 10. Meio vezes 10 vai dar 5t². Então, a minha equação da posição em relação ao tempo para o eixo x desse movimento é 60t e para o eixo y é 80t menos 5t². Ok, pessoal? Então, beleza. Achamos as equações do movimento, né, da posição em relação ao tempo. Posição do projétil, é claro, em relação ao tempo. Ok? Então, ó, vamos para a letra C. Na letra C, pessoal, ó, letra C. Ele pede a posição do projétil 3 segundos após o lançamento. Então, se a gente quer saber a posição do projétil e a gente tem as funções, né, de posição do projétil, pô, fica fácil de calcular. Porque para x, nós temos que a função da posição do projétil é 60t. E para y, nós temos que é 80t menos 5t². Ok? A gente calculou lá na B. Certo? Então, olha só. Ó. Para x, eu vou ter 60 vezes 3, que é o tempo que ele pede aqui no lançamento. Então, em x, eu vou estar a 180 metros. E em y, eu vou ter, ó, 80 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. 3 é o tempo, tá? 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 9, 45, certo? 80 vezes 3 vai dar 245. Menos esses 45, eu tenho 195 metros. Ok? Então, quer dizer, pessoal, que eu estou, né, após 3 segundos, o meu projétil ele vai estar aqui, ó, em 195 de altura e em 180 aqui no comprimento. É como se ele tivesse saído aqui, ó, e pá, foi para lá. Beleza? E isso daqui, ó, depois de 3 segundos. Ok? Então é isso daí que ele quer saber, né? Bom, agora ele pede, pessoal, para a gente calcular na letra D, ele pede para a gente calcular a altura máxima que esse projétil vai atingir, certo? Então, a altura máxima que esse projétil vai atingir é quando a minha velocidade alcançar 0, ok? Então, quando a velocidade for 0 no eixo y, é a minha altura máxima. Vocês lembram lá da teoria de queda livre e de lançamento vertical? É a mesma coisa. Então, ó, na letra D, pessoal, ele pede, né, na letra D aqui, para você calcular a altura máxima que esse projétil vai atingir, ok? Bom, como eu sei que a altura máxima é quando a velocidade é igual a 0 no eixo y, tá? Então, olha, se eu tenho velocidade, se eu estou querendo correlacionar velocidade e altura, é coerente eu usar a equação de Torricelli. E a equação de Torricelli, nós temos que uma velocidade em y ao quadrado é igual a uma velocidade inicial em y ao quadrado menos 2g delta y.
Ok? Bom, vamos substituir os valores aqui. Olha, eu tenho a minha velocidade final, que eu sei que a altura máxima é dada pela velocidade de zero. Então isso daqui vai para zero. Zero ao quadrado, zero. Velocidade inicial a gente calculou lá na alternativa A, na letra A, né? Que é 80. O G nós temos que é 10. E aqui, ó, é que vai estar a nossa incógnita. Porque o ΔX, o ΔY, desculpa, é y menos y, menos y0, né? Y final menos y inicial, tá? E o y inicial, a gente sabe que é zero, tá? Então, ó, eu vou colocar esses valores aqui e depois isolar só esse y aqui, porque ele é a nossa incógnita, tá? Esse cara aqui é a nossa incógnita, ok? Então vai ficar 0 igual a 80 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes ΔY. Certo? Depois eu destrincho o ΔY aqui para ficar mais claro, tá bom? Olha, esse 80 ao quadrado, ele vai para o outro lado, né? Ele está com um sinalzinho de mais, vai para cá com um sinalzinho de menos, certo? Então vai ficar 80 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, 6,4. 6.400, desculpa. Como esse menos 2 vezes 10 está multiplicando o ΔY, eu já vou passar ele para cá dividindo, vai ficar menos 20, ok? E isso daqui vai ser igual a ΔY, beleza? Dentro do meu ΔY, nós temos um y menos y0, certo? Só que o y0, pessoal, ele é zero, tá? Se é um zero negativo, eu vou passar para o outro lado, vai ficar um zero positivo. Então, isso daqui vai acabar ficando menos 6.400 dividido por menos 20 é igual a y. Beleza? Nesse caso aqui, ó, 6.400 dividido por 20, eu posso cortar dois zeros aqui e vou saber que a minha altura máxima aqui é o 640, menos 640 dividido por menos 2, que vai dar 320 metros. Ok? Então a gente já achou aqui a altura máxima atingida pelo projétil. Tranquilo? A nossa letra E, ele pede o instante em que o projétil atinge o solo. Certo? Como é que eu vou calcular o instante que o projétil atinge o solo? É simples. Se a gente tem a equação aqui que a gente formulou lá na alternativa B, de y igual a 80t menos 5t quadrado, o momento em que o projétil atinge o solo é quando o y aqui vai para zero. Percebam, ó, o projétil, ele sai do zero, atinge a altura de 320 e cai. Então ele sai do zero, atinge 320, que é o que a gente calculou aqui em cima, e depois ele cai. Tá certo? Então ele sai do zero e chega até o zero. Ok? Então olha só. Se a gente tem que aqui esse y é igual a zero, a gente consegue formar uma equação de segundo grau. 0 igual a 80t menos 5t quadrado. Se eu rearranjar isso daqui, vai ficar menos 5t quadrado mais 80t é igual a zero. Isso daqui é uma equação de segundo grau, pessoal. E como que eu resolvo a equação de segundo grau? Bhaskara. Certo?
E a lei de Bhaskara lá, né, ela fala que um x, que no caso a gente vai mudar por um t, porque é o que a gente está calculando, né, a nossa incógnita aqui é o t é dado por menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso daqui, ó, é o delta. E tudo isso dividido por 2 vezes a. Tá? Então nós vamos fazer por partes. Vamos resolver primeiro o delta. Então, ó, o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar assim, ó. O nosso b é o que acompanha o t, certo? Então vai ser 80 ao quadrado menos 4, que vem da equação, vezes a. A é menos 5. O a é o que acompanha o t quadrado, tá? Vezes c. Nesse caso aqui, pessoal, c não está aparecendo. Então, o c é igual a 0. Ok? Então, olha só. 80 ao quadrado, nós vamos ter 8 vezes 8, 64. Então, aqui vai dar 6.400. Menos 4 vezes menos 5 vai dar 20. Vezes 0, tudo isso daqui vai zerar. Ok? Então, nós temos que o nosso delta é 6.400. Tranquilo? Bom, então vamos colocar aqui na equação de Bhaskara, né? Aqui em cima. Então, o meu t é igual a menos b, que vai ser menos 80, mais ou menos raiz de 6.400, dividido por 2 vezes menos 5, porque é o a. Ok? Nós vamos ter duas situações para essa continha aqui, porque nós temos um mais ou menos aqui, certo? A primeira situação, que é um T1, vai ser menos 80 mais raiz de 64, 80, dividido por 2 vezes menos 5, menos 10. Ok? Menos 80 com mais 80, isso daqui vai dar 0, dividido por menos 10, isso daqui vai dar 0. A segunda situação é menos 80 menos raiz de 6.400, 80, dividido por menos 10. Beleza? Pessoal, menos 80 menos 80, menos 160. Dividido por menos 10, menos com menos vai dar mais, isso daqui vai dar 16 segundos. Então, o tempo que o projétil demora para sair do lugar que ele foi lançado até o final é de 16 segundos. Ô Raul, mas o que significa esse outro zero aqui que eu não entendi? Vou te falar. Esse outro zero é o ponto em que o projétil alcançou o eixo X em zero. Ou, nesse caso aqui, né, o eixo Y, desculpa. Então, olha só. Ó. O primeiro zero diz respeito ao lançamento do projétil. Então, ele foi lançado no instante zero. O segundo T aqui diz respeito ao ponto em que ele chegou em zero no Y de novo. Então, olha, o projétil fez assim e foi para lá. Aqui em 0 segundos, conforme a gente calculou, e aqui em 16 segundos. Ok, pessoal? Então, é por isso que a gente calcula dois resultados, certo? Porque são em dois pontos onde o nosso projétil passou pelo zero, pela origem. Ok? Bom, então vamos lá para alternativa F. Vou voltar aqui. Na F, ele pede o alcance.
Alcance, pessoal, é o quão longe esse projétil foi. Certo? O alcance, é fácil de calcular. Porque, olha, se a gente tem lá da alternativa B que a posição em X é dado por 60 vezes T, e a gente viu, né, que o projétil saiu do zero e foi cair no chão de novo aqui depois de 16 segundos, para a gente calcular o alcance, é só a gente fazer x igual a 60 vezes 16. Conseguiram pegar a ideia? Porque, foi o tempo em que ele saiu desse lugar, né? Saiu, subiu aqui, chegou até 320 metros e caiu aqui de novo. Na hora que ele caiu, ele andou esse tanto aqui em x. E se em x ele tem uma velocidade constante, a gente pode usar a equação que a gente determinou lá na letra B. 60 vezes 16, nós vamos ter 960 metros. Então aqui, saindo do zero, ele conseguiu percorrer, né, alcançar 960 metros, saindo com uma velocidade aqui de 100 metros por segundo. É claro que na nossa componente x aqui, a gente tinha uma velocidade de 60 metros por segundo. Ok? E na componente y tinha aqui uma 80 metros por segundo. Então ele alcançou 960 metros. Beleza, pessoal? E aí falta só uma, né? Prometo que já vai acabar. Falta só uma, que é a g. O módulo da velocidade ao atingir o solo. Ok? Então é a nossa letra G. Percebam, né? Bom, a gente não está considerando a... Como é que fala? A resistência do ar. Então a gente não vai ter alteração da velocidade, né? A velocidade que sai é a velocidade que o projétil cai, certo? Então, no eixo X, nesse caso aqui, né? Tem dois modos de fazer essa continha aqui, tá? Eu vou fazer dos dois modos. Então, se saiu aqui com 100 metros por segundo, tá? E nós temos uma componente em Y, que é igual a 80 metros por segundo, e uma componente em X, que é igual a 60 metros por segundo, aqui eu vou ter uma velocidade constante. Então, na hora que esse projétil cair aqui, deixa eu fazer até mais. Na hora que esse projétil vai vir aqui, vai cair, certo? A minha velocidade vai estar nessa direção e sentido. Eu vou ter uma componente em Y e eu vou ter uma componente em X. Se eu sei que essa componente em X aqui é 60 metros por segundo, porque é um movimento retilíneo uniforme, né, na horizontal, eu só vou ter que achar essa velocidade em Y. Que, cara, não tem jeito. Vai ser 80 metros por segundo também. Tem que ser. Não tem jeito. Tá? Então, nós vamos ter que achar aí uma velocidade, essa daqui, né? Essa velocidade aqui, que vai fazer com que a gente consiga calcular o módulo da velocidade total aí, né? A velocidade que o projétil atinge o solo. Então vamos fazer isso daqui, Bom, se a gente for fazer, né, a equação de Torricelli, a gente vai ter isso daqui, porque é velocidade em função da distância, né? Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2g delta y, certo? Olha só, essa velocidade final é o que eu quero calcular, eu não sei. Essa velocidade inicial eu sei, porque é 80 metros por segundo, tá? Menos 2g vezes ΔY. O segredo está dentro do ΔY. Por quê? Como ele é y menos y0, a minha posição inicial
é 0, porque ele parte daqui. E a minha posição final também vai ser 0, porque ele chega até aqui e bate no solo. Ok? Então toda essa parte aqui vai zerar. Porque eu vou ter um ΔY, 0 menos 0. Na hora que ele multiplicar com 2g, ele vai zerar tudo. Então, o que eu tenho aqui vai ser só um ΔY, desculpa, um VY ao quadrado igual a V0Y ao quadrado. V0Y ao quadrado é 80 ao quadrado. Na hora que eu jogo esse 2 para lá para tirar a raiz, eu vou ter que VY é igual a raiz de 80 elevado ao quadrado. Cortou essa potência com esse quadrado, eu tenho que VY é igual a 80 metros por segundo. Pela teoria que a gente sabe, pessoal, se saiu com 80 aqui no eixo Y, você lembra lá de queda livre? Se saiu com 80 do eixo Y, ele vai cair com 80 aqui também. Só que eu fiz a continha para a gente comprovar, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos ter nesse ponto aqui, ó, eu vou puxar ele aqui para baixo, nós vamos ter assim uma velocidade aqui negativa, né? Menos 80 metros por segundo, porque está no sentido contrário, né? E uma velocidade aqui de 60 metros por segundo. É só fazer Pitágoras. Essa velocidade aqui, ó, é igual a raiz de menos 80 elevado ao quadrado mais 60 elevado ao quadrado. Ok? Esse menos 80, 80 vezes 80 vai dar 6.400, mais 3.600, nós vamos ter 10.000. Raiz de 10.000, a minha velocidade só pode ser 100 metros por segundo. Uia, Raul, é a mesma velocidade que ele saiu. Ok? Então, ó, aqui a gente conseguiu resolver todos os passos desse nosso exercício resolvido aí, né? O exercício número 6, que está lá na página 96 do nosso livro, ok? Então, pessoal, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem, tá bom? A resolução eu acho que ficou bem detalhadinha aí, tá? Eu sei que é chato esse assunto, mas vão treinando que entra na cabeça, tá bom? Um abraço!